Oi, tudo bem? Sei que você já cansou de ouvir ou de ler na internet, ver na televisão, ouvir nas rádios, em todos os canais, em todos os lugares que nós vemos, em tudo que nós ouvimos. Uma única notícia tem tomado conta desses dias. E nesse tempo de angústia, nesse tempo de pensarmos a respeito daquilo que acontece no nosso mundo, eu convido você para a gente pensar um pouquinho na nossa igreja, na nossa caminhada e algumas recomendações que a palavra de Deus nos traz. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você nesse momento é o seguinte: as nossas programações estão canceladas. Todas as nossas programações, escola dominical, cultos, todas as reuniões presenciais estão canceladas. Isso nós fazemos porque estamos seguindo ordens das autoridades competentes que assim têm recomendado. E nesse tempo nós, como cristãos, pessoas que servem a Deus, precisamos ser prudentes, sábios nas nossas decisões. Segundo destaque que eu convido você a pensar é: não compartilhe notícias falsas. Todos os dias, ou melhor, todas as horas, você recebe várias informações, vídeos, textos, áudios que falam sobre pessoas que estão infectadas com coronavírus, pessoas na nossa cidade, pessoas na escola, pessoas em outros lugares. Não compartilhe notícias falsas. Primeiro, cheque as informações. Busque saber se é verdade ou não. Nós já estamos num momento crítico, num momento assustador, e ainda mais com essas notícias que acontecem o tempo todo. Então não compartilhe nada antes de você checar, antes de você confirmar se é verdadeiro ou não. Então não compartilhe de maneira alguma notícias que não são oficiais, que não são verdadeiras. Não pegue texto na internet, vídeo na internet, que algum amigo, tio, parente enviou para você. Não compartilhe esse tipo de notícia. Aproveite esse momento, aproveite esses dias. Talvez você ainda está trabalhando normal, mas se você já tem um tempo em casa, aproveite para orar, aproveite para ler mais a Bíblia, aproveite para ter um tempo de comunhão com Deus. Aproveito aqui para falar sobre o nosso mês de oração. Nós continuamos normalmente o nosso mês de oração, orando às 6 e às 10 da noite, às 22 horas. Intensifique esse tempo de oração. Conheça mais da palavra de Deus, se fortaleça em Deus. Busque a vontade de Deus, busque conhecer a Deus e a sua vontade. Então, fica esses 3 primeiros destaques aqui para você pensar. E agora eu queria convidar você a pensar o seguinte: por que fechar a igreja? Por que não ter cultos? Por que não ter reuniões presenciais? Primeiro, nós estamos obedecendo às recomendações das autoridades. Autoridades federais, municipais, estaduais estão recomendando. Países que já passaram ou estão passando por isso recomendam que não haja aglomerações. Então, essa é uma atitude de prudência nossa. E não termos reuniões presenciais para que mais pessoas não sejam contaminadas, alcançadas por esse vírus que está se espalhando. Segundo, nós precisamos ser exemplo na nossa sociedade. Todos os lugares, as escolas já estão fechando, vários lugares estão fechando, e a igreja precisa ser o exemplo, os cristãos precisam ser um exemplo. Isso não é falta de fé, isso se chama prudência. Lá em Mateus capítulo 5 fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O que nós devemos fazer nesse tempo em que nós estamos vivendo essa situação? Continuar sendo sal da terra e luz do mundo, testemunhando de tal forma que a nossa luz brilhe para que mais pessoas glorifiquem a Deus que está nos céus. Então eu convido você a pensar o seguinte: este momento é o momento de nós deixarmos que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas. Precisamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Não é falta de fé fecharmos as nossas portas. Nós estamos nos precavendo, nós estamos nos organizando para que o menor número possível de pessoas sejam contaminadas, alcançadas por esse vírus, e para que possamos nos sair dessa situação o mais rápido possível. A igreja física, o templo fecha, mas a igreja, nós como corpo de Cristo, continuamos em comunhão, em adoração, em oração,
pedindo, clamando a Deus e buscando a vontade dele para as nossas vidas. Então você pode aproveitar esse tempo também para mandar mensagem para os seus irmãos, orar pelos seus irmãos, mandar um áudio orando pelos seus irmãos, convocando mais pessoas a orarem, a participarem desse movimento de oração aqui na nossa igreja. Nós continuaremos até o final do mês orando. Já cancelamos as nossas programações de aniversário da igreja, mas faremos em um momento próximo, um momento oportuno, mais para frente. Mas convide cada pessoa, cada contato seu. Em vez de compartilhar uma notícia falsa, convide as pessoas a estarem orando junto, caminhando junto, buscando a vontade de Deus. Então, refletindo também, para esse vídeo não ficar muito longo, eu convido você a pensar num texto que está lá no livro de Provérbios, ou melhor, 2 versículos que estão no livro de Provérbios. O primeiro dele, Provérbios 13:16, que diz assim, Provérbios 13:16, que diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. E o segundo texto está lá em Provérbios também, capítulo 27, versículo 12, que diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Se eu pudesse deixar apenas uma palavra para você nesse instante, essa palavra seria prudência. Precisamos ser prudentes. Nós estamos ouvindo as recomendações de forma clara sobre lavarmos as nossas mãos, sobre não termos contato físico com as pessoas, sobre não nos aproximarmos de locais onde existem muitas pessoas. Sigam esses conselhos. A palavra nesse momento é prudência. Sejamos prudentes. Como cristãos, sejamos exemplos de prudência. E eu convido você também para pensarmos em algo que já aconteceu na história. Um conselho de Lutero, Martinho Lutero, um conselho pastoral durante a peste negra. Eu leio aqui, ele diz assim: eu pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Muito interessante essa recomendação, esse conselho pastoral que Lutero dá na época da peste negra. Ele fala que ele não vai a lugar, evitará lugares e pessoas onde a sua presença não é necessária e assim ele não seja contaminado. Convido você a pensar então nesse momento, nesse instante, em ficar na sua casa. Sair somente se for necessário. Sair somente se for algo extraordinário que você precisa fazer. E aí eu convido você para encerrarmos esse vídeo então com uma palavra de encorajamento, uma mensagem de esperança. Falei já de Mateus 5, 13 a 16, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nesse momento as pessoas precisam ver em nós, cristãos, pessoas cheias de fé e esperança. E assim, por nossas atitudes, por nossa fé e por nossa esperança, glorificarão a Deus que está nos céus. Então eu encerro com um texto ou com um trecho que está lá em Atos capítulo 13, o versículo 15. Paulo está viajando e ele chega numa cidade e os líderes daquela sinagoga, naquela cidade, falam assim: se você tem alguma mensagem de encorajamento, compartilhe ela conosco. E Paulo compartilha uma mensagem de encorajamento, falando a respeito do plano eterno de Deus. Convido você a pensar nesse instante, que Deus permanece no controle de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas. E nós, como cristãos, somos convidados, somos chamados pela palavra de Deus a um tempo de oração, a vivermos com prudência e a continuarmos sendo sal da terra e luz do mundo. Que as pessoas vejam em nós esperança, fé,
alegria. E que através e nesse momento, nessa situação, Deus possa usar as nossas vidas e através das nossas vidas abençoar outras pessoas. Que a nossa forma de viver, que a nossa forma de conduzir essa situação, que as nossas palavras, que a nossa vida possa testemunhar a respeito desse Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Compartilhe esse vídeo com as demais pessoas da igreja e que possamos seguir as recomendações e testemunhar com esperança e alegria a respeito daquele Deus que cuida de nós, a respeito desse Deus que cuida de nós em todas as situações. Que Deus abençoe. Em breve nós teremos mais informações sobre os nossos cultos, as nossas programações. Que Deus use a sua vida. Separe esse tempo para orar, separe esse tempo para conhecer a Deus e separe esse tempo também para compartilhar com as pessoas, com seus contatos, com seus amigos, a respeito dessa fé verdadeira em Deus, dessa fé que confia e sabe que Deus está cuidando de todas as coisas e que Ele sempre fará o melhor. Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana.